Olá, hoje nós vamos atualizar as principais demandas da Secretaria Municipal de Educação. Quem está conosco é a titular da pasta, a professora Isabel Miziara. A gente acompanhou aqui e também junto ao fórum a questão dos alunos especiais. É uma demanda que ecoa no município porque ele tem estruturas de serviços conveniados paralelos mais organizada. Isso chama a atenção dos pais que exercem naturalmente uma vontade quase emocional. E foi feita uma discussão sobre a questão da organização da fila, das demandas, para ver se a Defensoria Pública consegue distribuir melhor essa questão, mas tem uma parcela disso que é uma cota do Estado que ele precisa assumir. Isso. Essa questão dos alunos com algum tipo de deficiência, seja ela física, intelectual, de cognição, deficiência auditiva, visual, enfim. Nós temos mecanismos de atendimento nas escolas da rede pública. A rede estadual também tem uma estrutura muito bem montada, com ampliação de atendimentos e com uma especificidade que é muito interessante, que o Estado tem um cuidador para cada aluno que necessita do cuidador, além da figura do professor auxiliar, coisa que no município não tem. O município eu tenho um cuidador para a escola. E nós estamos, via essa solicitação, como você disse, da família, que é de ordem emocional, ela quer o melhor para o seu filho, bem como a rede estadual e a rede pública municipal também deseja isso. Mas existe uma limitação estrutural, uma limitação física e uma limitação na composição do quadro de funcionários, no caso do município. Então, essa questão precisaria ser muito bem estudada para ser redistribuída de forma mais equânime entre Estado e município. O que nós estamos percebendo hoje é que a maior parte dessa demanda tem procurado o município através ou da Defensoria Pública, da promotoria, porque eles têm a ânsia de ver os seus filhos dentro de escolas bem cuidados, é o que eles mais desejam. Então nós temos que tomar cuidado, prestar atenção nessa situação que nós estamos vivenciando para que esse olhar especial para o aluno não caia na vala comum de um atendimento qualquer, o que pode vir a acontecer em função da grande quantidade de alunos que nós estamos recebendo na rede municipal. Isso na sala de aula, na prática do dia a dia, do ponto de vista pedagógico, cria uma demanda que, imagino, para o professor seja uma tarefa bastante significativa para ele poder conciliar. Esses alunos, lógico, a gente já falou, precisam e são atendidos, mas do ponto de vista pedagógico, a inclusão de alunos especiais numa classe com os outros demais alunos exige realmente uma série de providências específicas. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho dito que os professores que recebem esses alunos, que a gente entende a lei da inclusão, vê a necessidade dela, eles estão exercendo um trabalho hercúleo, porque eles têm uma sala superlotada, com alunos que precisam de um cuidado, de uma atenção maior, mas o professor não pode perder de vista que os outros alunos também precisam da sua atenção. Então o professor fica sempre no anseio de que eu preciso dar esse atendimento diferenciado a esse aluno que tem uma dificuldade, que tem uma deficiência, mas o outro aluno é merecedor do mesmo direito. Então, é uma situação difícil de você equalizar quando você tem muitos alunos com alguma deficiência dentro de uma mesma sala de aula, que é o que nós temos observado o ano passado. Em 2016 isso já acontecia também. Este ano de 2018, parece que isso está recrudescendo. Nós estamos percebendo uma demanda muito maior, o que dificulta a execução do trabalho com a qualidade que gostaríamos que ele fosse executado. Não que não tenha qualidade, tem a qualidade, mas poderia ser muito melhor se houvesse uma dispersão desses alunos
na quantidade de escolas que nós temos em Bauru, incluindo a rede estadual e a municipal. Seria um trabalho de atendimento mais humanizado, inclusive, porque o aluno com a deficiência, seja ela do tipo que for, ele tem essa também uma demanda emocional envolvida nisso, e a família também tem essa sobrecarga que precisa de uma atenção especial para eles também, porque eles encaram a vida, na boa parte das vezes, de uma forma mais sofrida, porque é uma situação diferenciada. Claro. Para as pessoas entenderem na ordem prática de gestora da secretária no dia a dia, há uma concentração, uma maior ênfase em algumas unidades, acho que de cerca de 5 delas do ensino fundamental, estamos falando do 6º ao 9º ano. Isso, do 6º ao 9º ano eu tenho 5 escolas que fazem esse atendimento, são 16 ao todo de ensino fundamental, mas que atende de 6º ao 9º ano são somente 5 unidades escolares. E algumas delas são muitíssimo procuradas e estão com superlotação nas suas turmas. Então eu posso citar o NER, o Ivan Engler e o Santa Maria. São escolas que estão assim abarrotadas, com turmas com uma grande quantidade de alunos, e isso causa prejuízo para o aluno na questão da qualidade do seu atendimento, que eu acredito que seria muito melhor se eu tivesse uma classe limitada a 28, 30, 32 alunos, e eu tenho classe que está com 40 alunos. Não há que se entender que o procedimento metodológico do professor vai ter a mesma efetividade por muito empenho e muito esforço que ele tem e com que ele desenvolve essa tarefa, tenha a mesma receptividade por parte dos alunos, porque o próprio ruído da comunicação professor-aluno, aluno-professor dentro da sala de aula fica comprometido. E a comunicação comprometida, cheia de ruídos que acontece dentro de uma sala de aula, já é um causador de uma interrupção ou de um bloqueamento do processo de ensino e aprendizagem com mais efetividade. Fundo de Financiamento da Educação de Bauru, FUNFEF, projeto de lei com a proposta para discutir a criação desse mecanismo, para que ele pode ser utilizado, para quais oportunidades? O FUNFEB, ele está sendo... FUNFEF é FUNFEB. É, FUNFEB. Ele está sendo desenvolvido, ele foi criado, foi pensado lá na secretaria com o apoio do núcleo gestor, do gabinete do prefeito, para que nós consigamos verbas que possam viabilizar construção de escolas, melhorias, ampliação, ou seja, uma verba que teria uma destinação exclusiva para a estrutura física, não é voltada a financiamento de recurso humano para dentro da escola. Nós estamos pensando no estrutural, porque para eu ampliar o meu atendimento, eu preciso ter estrutura física, que hoje em Bauru, na rede municipal, está deixando a desejar. Então, com o intuito de melhorar a estrutura física já existente e poder ampliar, esse fundo seria muito interessante. E o interessante que está previsto nessa proposta que está tramitando aqui na Câmara Municipal é que haveria um conselho diretivo, bem como um conselho fiscalizador, com prestação de contas trimestral ou quadrimestral, para que seja tudo muito feito às claras e não tenha-se dúvida de que o recurso está sendo mal empregado. Algumas das verbas de uma série de ações que chegam ao Ministério Público, aplicações de multas ou não. Hoje, se você não tem um fundo municipal, essa verba, igual aos outros fundos, é destinado para um fundo chamado difuso estadual com outra destinação, né? Isso, exatamente. Então, é um caminho que nós podemos utilizar uma verba de multas que foram aplicadas aqui em Bauru e que poderiam reverter em benefício da própria cidade. Então, é um caminho bastante interessante e útil para que nós possamos promover mecanismos de melhoria no sistema educacional do município,
que é uma preocupação que nós temos enquanto governo, de propiciar a educação de boa qualidade à municipalidade. Para esses recursos ficarem aqui, para você que está em casa, ele não se confunde com os outros fundos já instituídos das outras verbas federais que têm repasses, né? O transporte coletivo tem uma discussão que o Estado sempre, de tempos em tempos, retoma. Ele tem um convênio conhecido da Prefeitura, a maior parte do número de alunos, o último número que eu lembro na cabeça era um pouco mais de 3.500 alunos, de 4.600, 800 do total da rede transportada aqui no município. O Estado paga per capita por esses alunos, mas ele sempre discute, não é a primeira vez, uma redução ou uma mudança nos parâmetros de obtenção desses recursos, o que vai mudar a logística ou pode interferir na logística aqui aplicada pela Secretaria. Como que está isso neste momento? Se está resolvida essas questões? O convênio que nós temos com a Secretaria de Estado da Educação, do ano passado para cá, nós conseguimos repactuar esse convênio com um percentual de repasse inédito para Bauru. 90% de repasse. Então, a contrapartida da Prefeitura ficou reduzida a somente 10% e o Estado faz o repasse de 90%. A maior parte dos alunos é das escolas estaduais e na mesma trajetória existem alunos da rede municipal e da rede estadual. Nós pagamos esse convênio, esse contrato, porque muitas pessoas confundem o convênio com a Secretaria Estadual é uma coisa. O contrato com a empresa prestadora de serviço que executa o transporte é outra situação. Então, quem contrata a empresa para fazer o transporte dos alunos via licitação é a Prefeitura. Sim. E o convênio é com a Secretaria Estadual. E esse número, ele é variável a cada ano. Nós executamos o plano de trabalho, a partir do qual se estabelecem as rotas que serão executadas, com as informações que vêm da Secretaria Estadual de Educação. Eles determinam os alunos que participarão ou não do transporte, incluindo aí alunos das salas de recurso, porque a sala de recurso do Estado são no contraturno escolar. Então, nós também temos que elaborar nesse contrato de trabalho, nesse plano de trabalho que nós repassamos à empresa que presta o serviço do transporte, com base nas informações da Secretaria Estadual e aqui no caso a Diretoria de Ensino, para os alunos do ensino regular e das salas de recurso, que são os alunos que têm algum tipo de deficiência que precisam ser atendidos em horário diferenciado. Isabel, dado o tamanho e a dimensão de toda essa rede e do número de escolas e todos esses serviços, eu costumo repetir que a Prefeitura faz, através da sua pasta, a gestão também do maior restaurante do município, através das alimentações, do maior empresa de transporte fora do coletivo urbano, do ponto de vista de demanda do dia a dia, e essa estrutura toda, além dessas questões jurídicas que chegam no dia a dia para discutir, gera uma demanda gigantesca fora do universo pedagógico, para quem não conhece. Sem dúvida nenhuma. Você usou muito bem a expressão. É o maior restaurante que eu conheço. Oferece aproximadamente 70 mil refeições diárias. Porque nós atendemos a rede municipal, a rede estadual e as creches ou as entidades conveniadas, nós fornecemos o alimento. A merendeira, eles é que contratam. Mas no estado, nós fornecemos o alimento e a merendeira. E todas as nossas unidades escolares, que são um pouquinho mais de 100, estão na casa das 100 unidades. Então, eu tenho escola, unidade escolar de período integral, que oferece 5 refeições por aluno, por dia. E na gestão administrativa da questão das vagas, que a senhora estava comentando, a fila que era dita, enfim, para recuperar do ponto de vista de vagas de creches, em função da crise econômica, é muito comum esse tipo de demanda
ser transferida para o setor público, alunos de pais da classe média C e D ou de qualquer outro horizonte que também migraram para a rede pública, a tal ponto que a fila que estava decaindo, de novo, teve um natural acréscimo de crescimento vegetativo, que era esperado. Era esperado, houve uma recrudescência nisso, mas ontem eu perguntei para a diretora do departamento infantil, que é quem cuida mais de perto disso. Nossa, ontem faltou só a gente soltar rojão. Nós diminuímos muito, nós estamos na casa de 1.000 crianças na fila e a semana que vem a nossa previsão é romper a barreira dos 4 dígitos e voltar para os 3 dígitos. Uf. Quase soltamos rojão ontem, mas é melhor não soltar rojão antes da hora. Mas nós ficamos muito satisfeitos, porque nós começamos o ano em função da época, inclusive, que é a época que as pessoas mais procuram a central de vagas. Nós batemos em 1.800 crianças. Ontem, a hora que nós fechamos em 1.000, nossa, fiquei super feliz, no sentido de que não atendi todo mundo, não deixei todas as famílias bem alocadas nas escolas, mas é uma comprovação de que nós estamos conseguindo dar atendimento às famílias, que é uma preocupação grande que nós temos, porque nós partimos do princípio de que se a pessoa está procurando uma vaga em período integral, ela necessita. Apesar de nós sabermos que há vou chamar de entre aspas, de uma fraude por parte de algumas famílias. Sim. Mas eu tenho que partir do princípio que as pessoas são decentes, que elas são boas, que elas são honestas e que se estão procurando é porque elas precisam de fato. A depuração da lista de espera. Exato. Em relação às matrículas. De novo, é uma questão emocional, os pais procuram várias oportunidades para tentar se alocar, a saúde tem muito problema com isso em relação ao atendimento, também no meio. Isso, em relação ao planejamento de número de unidades, sobretudo de ensino infantil e ensino infantil integral, o governo já tem uma demanda que está em andamento de licitações de obras para poder suprir essas vagas. Nós estamos agora prevendo 7 novas creches, 5 são de convênio com o governo federal pelo FNDE, 2 governo estadual e FDE. Então logo agora no mês de abril, a creche Buritis será entregue, que é uma daquelas obras que foi paralisada, que a empresa abandonou. A segunda colocada da licitação está finalizando a obra. A outra escola, que era a Quinta Ranieri, essa mesma segunda colocada vai assumir a obra, já foi feito o trâmite legal para isso, então ela finaliza a Buritis, agora acredito que já no mês de abril, e passa para a Quinta Ranieri. E as outras 3 do FNDE já estão executando os trâmites dos processos licitatórios. Então, para esse ano, nós realmente pretendemos licitar e dar início à construção dessas 5 obras. Meses para o cumprimento das formalidades da licitação, de fazer esse exercício e depois torcer para que as empresas que vençam com preços que elas consigam fazer a execução e não quebrem no meio do caminho. Exatamente, porque essa é outra situação. A empresa ganha, propõe um preço que é o mais baixo, portanto é o vencedor da licitação, depois ela não tem perna para sustentar a obra até o final, que foi o que aconteceu. O poder público tem que cumprir o rito para poder substituir. Exatamente. Aí quando ela para a obra, ela paralisa, eu tenho toda uma intempérie de coisas para resolver para poder retomar a finalização da obra. Professores, eles certamente estão assistindo e falam, se ele não perguntar, depois eu mando um e-mail para ele. 2 questões, então, uma de origem previdenciária e a mais efervescente para os professores, são aqueles que trabalham em funções originariamente administrativas, mas que têm todos os conceitos relacionados a funções pedagógicas. Sim. Com o parecer jurídico, o sindicato acaba de entregar, ele falou conosco aqui, tentando argumentar que eles preenchem os requisitos para aposentadoria especial na visão deles. Eu sou obrigada a admitir e faço isso sem o menor. Quando eu falo obrigada é porque não tem outra alternativa. Como convencimento, consciência e convencimento. Exatamente. Eles estão na Secretaria da Educação e para lá foram chamados
em função e em reconhecimento da qualidade de serviço pedagógico que eles prestavam nas suas unidades escolares. E o que eles fazem na Secretaria da Educação é assessoramento pedagógico, porque quando eles fazem visitas às escolas, supervisão, é sobre o trabalho pedagógico lá realizado. Então, não há como negar que eles estão fazendo uma atividade pedagógica. E essa interpretação de que a educação acontece só dentro da unidade escolar, ela já foi ultrapassada há bastante tempo, porque hoje nós temos educação formal dentro das penitenciárias, em hospitais, em indústrias, existem salas de aula. Então, não é uma unidade escolar, por princípio, uma unidade prisional, mas lá dentro tem uma sala de aula e quem está lá é um professor que está executando essa atividade. Pena que no caso concreto do Supremo, só para as pessoas saberem, esses conceitos todos não tenham sido levados em conta, né? Que gerou essa demanda. Exatamente. Toda. Então, agora, faz 2 semanas, nós tivemos um outro encontro com essas pessoas interessadas, essas diretoras que estão em vias, inclusive, de aposentadoria, que eles fizeram, juntamente com o advogado do sindicato, a entrega formal de toda uma documentação que eles pesquisaram e acumularam, juntaram, para que nós possamos, e já está na mão do nosso jurídico, para encontrar um mecanismo de indicar que elas têm direito a isso realmente, porque é merecimento delas. Pode ser necessária alguma medida para alteração de lei ou algum outro ajuste? Pode ser que isso se faça necessário, mas é o jurídico quem tem que dar esse parecer. E uma possibilidade que pode acontecer é assim, até aqui vai vigorar como estava. Daqui para frente a gente põe uma regra, vamos chamar assim, de transitória, para que aconteça a modificação, porque isso apareceu de forma muito abrupta. Sim. Até ontem era, hoje não é mais, causou bastante espanto nos envolvidos e interessados. Sem dúvida. A outra questão, que é natural, como toda medida do ponto de vista das questões administrativas e de pessoal, é que a Fundação de Previdência, no âmbito dela, né, com respeito à posição, discute a questão dos custeios e despesa, né? A exemplo da ATP, que é outra questão que eu vou colocar, atividade de trabalho pedagógico, que o Fundo de Previdência alega que na lei atual ele precisa pagar, se o professor ficar 1 mês só na atividade, ele já tem direito nas condições atuais de levar isso para efeito de aposentadoria. Exato. A questão é financeira, de custeio previdenciário, não de discussão de direito, né? Isso aí é outra situação, né, que tem que ser discutida, porque não tem que ser viabilizado para o médio e para o longo prazo. Sim. Então, é um cálculo sério que vai requerer alterações de lei para que isso seja sustentável. Para custear essa função. Ele não pode ser sustentável hoje e daqui 10 anos não mais. Então, é um estudo que pode gerar, inclusive, consequências pouco agradáveis a alguns, mas que às vezes precisarão ser tomadas algumas medidas para a questão da sustentabilidade disso. Uma última questão mais conceitual, que discute a questão da educação, das transformações do dia a dia, causou para alguns setores, ou especialistas educadores, uma certa espanto ou crítica em relação, por exemplo, a achar que o novo Plano Nacional de Educação, de todas as modificações que foram discutidas, que os alunos só vão aprender matemática e português daqui para frente. Aqui na escala do município nós estamos nos menores, mas como isso envolve educação, eu ia pedir para a senhora comentar uma visão sobre isso. Eu penso que essa proposição da Base Nacional Curricular Comum, ela promove algumas alterações que, num primeiro olhar, causa uma admiração, um espanto, mas quando você vai lendo, estudando e se aprofundando, ela é bem casada com a proposta de educação do município. O que gera uma novidade aí é a situação que tem chamado a atenção para a situação da afetividade dentro da educação, abandonar aquela postura
única e exclusivamente academicista, né? Você, enquanto aluno, fica aí, que eu fico aqui. Haver uma inter-relação entre os que compõem o panorama educacional mais humana. E a questão de quebrar as barreiras entre os diferentes componentes curriculares, para que eles se conversem mais, aconteça mais integração, maior transversalidade entre os temas, porque o mundo exige que as pessoas o compreendam de forma ampla. Ninguém para e pensa só matematicamente ou só enquanto língua materna. Todas as ciências estão interligadas e é uma prática que as escolas têm que ter cada vez mais presentes, porque o mercado de trabalho exige isso das pessoas, que ela tenha conhecimento amplo, difuso e consiga fazer análises múltiplas, com diferentes olhares sobre uma mesma situação, para que possibilite, inclusive, argumentações mais sustentáveis e com embasamentos mais profundos de conhecimento sobre o que é posto na sociedade. Então, abandonar a compartimentalização das ciências, eu acho muito interessante, é uma coisa que já foi proposta, eu acho que essa base ela está favorecendo que isso e pedindo que isso aconteça mais a miúde nas escolas. Não é fácil fazer isso, não é simples, mas é possível. Isabel, muito obrigado por ter vindo atualizar conosco aqui. A gente que faz também a nossa missão pública de acompanhar essas questões que interferem na vida das pessoas. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer vir aqui e poder explanar alguma coisa que acontece na educação da cidade. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Já sabe, você encontra este e os demais programas da TV Câmara na íntegra. É só digitar na página do YouTube TV Câmara Bauru em vídeos. Até o nosso próximo encontro.